Oi, oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais uma aula semanal gratuita aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar de quais são os pontos principais pela reflexologia podal para fortalecer a sua imunidade. O inverno está chegando e a mudança de temperatura pode trazer junto um monte de doenças, principalmente as respiratórias. Quer fortalecer a sua imunidade, então? Então fica comigo até o final, que eu vou te mostrar quais são esses pontos. Eu sou Gabriela Rosseto, sou fisioterapeuta, massoterapeuta, especialista em reflexologia podal. E hoje nós vamos conversar sobre essa tão famosa imunidade, né? O que a gente pode fazer para fortalecer a imunidade? Bom, existem muitas formas, muitas coisas que podem baixar a nossa imunidade. Então você precisa primeiro entender o que é que está deixando a sua imunidade defasada. Pode ser por estresse, né? O excesso de trabalho, cansaço, o estresse pode afetar a sua imunidade, tá bom? Pode ser porque a sua alimentação não está adequada ou porque o seu intestino não está absorvendo muito bem os nutrientes, e sem nutriente o nosso corpo não consegue produzir células imunológicas efetivas. Então, eu preciso ter a minha alimentação saudável, preciso ter o meu intestino funcionando bem para que eu consiga nutrir o meu corpo e, consequentemente, que ele consiga trabalhar efetivamente, né? E também pode ser por um problema realmente aí de, energeticamente falando, de baço, né, de células imunológicas mesmo que não estão maduras o suficiente para combater todas as doenças que atacam o nosso corpo. Então eu preciso primeiro entender isso, saber o que está afetando o meu corpo para eu conseguir trabalhar melhor e escolher quais são os melhores pontos dentro da reflexo podal para que eu possa trabalhar. Por outro lado, eu também preciso entender qual é o mecanismo da reflexologia podal, né? Para quem é novo, para quem está chegando agora, reflexologia podal é uma técnica que vai ativar pontos reflexos lá na sola do seu pé, e isso vai mandar uma informação para o seu cérebro via sistema nervoso, e como resposta, o seu sistema nervoso vai ativar aquele órgão ou aquela região que precisa de ativação, que precisa de estímulo, tá bom? Então hoje nós vamos utilizar esses dois itens que eu acabei de explicar aqui para vocês, a técnica da reflexo podal com os pontos, né, e a avaliação de cada quadro, de cada cliente, para a gente juntar, ativar lá no pé do meu cliente e conseguir um efeito positivo para ele. Bom, para isso então eu vou pegar aqui, ó, o meu pezinho e vou mostrar para vocês lá na prática, lá no pé, quais são esses pontos e por que eu escolho esses pontos, tá bom? Vamos comigo então? Gente, uma pessoa ela pode ter a imunidade baixa por conta de estresse. Comigo acontecia isso, principalmente na época da universidade. O momento de prova, né, aquele final de semestre, fechamento de nota, eu tinha que estudar muito, às vezes eu virava à noite, né, estudando para conseguir dar conta de todo o conteúdo. E o estresse, o excesso do estresse, as noites mal dormidas, fazia com que a minha cabeça não trabalhasse mais tão efetivamente. Na verdade, ela estava trabalhando em excesso e o meu corpo não descansava. Como consequência, o meu imunológico baixava. Então, isso pode estar acontecendo aí com você também. Se isso está acontecendo, a gente precisa trabalhar a cabeça, né? Então, o ponto de cabeça nos pés é o topo de todos os dedinhos, tá bom? Então, lá na reflexologia, o que você pode fazer? Imaginar como se tivesse um reloginho aqui, para onde o ponteiro do relógio vira e é para onde o seu dedo vai girar, tá bom? Então, você vai fazer movimentos circulares na ponta de todos os dedos para ativar a cabeça, com o objetivo de tranquilizar a mente, de diminuir esse excesso de pensamento excessivo, de estresse do trabalho, sabe? Essa coisa de
cabeça pesada mesmo, cansaço mental, né? Porque isso pode afetar o seu imunológico. Então, esse é o ponto da cabeça. Você pode começar ativando aí, se você quiser fortalecer a sua imunidade, ponto de cabeça, tá bom? 3 vezes em cada dedo. Isso é um número de vezes bacana para você conseguir um bom resultado. Além de cabeça, o outro ponto que a gente pode pegar é a adrenal. Por quê? No nosso corpo, a adrenal é responsável, é a glândula responsável por produzir cortisol. E o excesso do cortisol no nosso corpo gera estresse. O cortisol é um hormônio muito bom, muito importante para o meu corpo. Eu preciso ter cortisol para que eu tenha reações de luta, de fuga, para o meu corpo sobreviver. É muito importante ter cortisol. Só que quando em excesso, isso gera o famoso estresse. E se o estresse pode atrapalhar o meu sistema imunológico, eu preciso também tentar equilibrar essa produção de cortisol no meu corpo. E uma forma de equilibrar a produção de cortisol, seja um cortisol baixo que precisa subir, ou seja um cortisol alto que precisa baixar, esse é o ponto, é a adrenal. Quando nós olhamos no pé, o pé, a parte superior dele aqui, tem o que a gente chama de almofada superior, tá, gente? É como se fosse uma parte mais gordinha aqui, né, ó, do pé. Ela faz como se fosse um Vzinho aqui, ó, tá vendo? Então, essa parte mais fofinha aqui do pé, a gente chama de almofada superior. Na divisão da almofada superior para a parte do meio do pé, tem uma parte mais funda, não tem? Então, a parte mais funda, um pouquinho para baixo, é onde é o ponto da adrenal. A gente pode utilizar também, ó, um recurso terapêutico, o achar, por exemplo, para você achar melhor esse ponto. Então, acha a parte funda logo abaixo. Vai ficar na direção aqui, ó, entre segundo e terceiro dedo descendo. Deixa eu posicionar aqui para vocês, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Você pode fazer aperta e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. Faz 3 vezes esse movimento. Gabi, mas por quanto tempo eu fico apertando? Você aperta, conta 1, 2, 3, solta. Aperta de novo, 1, 2, 3, solta. Aperta mais uma vez, 1, 2, 3 e solta. Isso conta 3 vezes e você vai conseguir regularizar ou favorecer o equilíbrio da produção de cortisol aí no seu corpo, para equilibrar também a questão de estresse que pode estar afetando o seu imunológico, tá bom? Agora, os próximos pontos que eu vou falar, eles vão trabalhar especificamente lá nas células de sistema imunológico. Então, para isso, a gente precisa entender fisiologicamente quais são as regiões do nosso corpo, quais são os órgãos do nosso corpo responsáveis por produção de célula imunológica. O primeiro deles que a gente tem que pensar é o baço. O baço, ele fica do lado esquerdo do nosso corpo, mais abaixo das costelas, tá bom? Desculpa, gente. Então, o baço, ele tem várias funções no corpo. A primeira delas é filtrar o sangue. Ele também produz células do sistema imunológico e ele ainda armazena um pouco de sangue ali no corpo. Dá para sobreviver sem baço? Dá. Muita gente sofre acidente, precisa fazer retirada do baço e a pessoa consegue sobreviver. Mas, Gabi, quem vai suprir essas necessidades? Outras regiões do corpo vão suprir as funções que o baço fazia, tá bom? Então, ossos longos, aí vai ter medula óssea, que vai produzir célula também, vai ter o timo, vai ter os gânglios linfáticos, né? O nosso corpo vai dar um jeito com isso. Mas mesmo que você é uma dessas pessoas que precisou retirar o baço, você ainda tem esse ponto do baço no pé. É verdade. Ele continua lá, porque energeticamente eu preciso continuar ativando. Se você é uma pessoa que teve um machucado, que teve uma lesão, né, um acidente, alguma coisa e lesionou o baço, ainda assim você precisa continuar ativando para melhorar energeticamente, né, a energia desse baço, tá bom?
E isso vai favorecer o seu corpo também. Agora não, Gabi, não sofri nenhum acidente, meu braço está aqui em perfeito estado. Vamos lá, vamos trabalhar com ele também, porque ele é que vai contribuir para a formação de células do seu sistema imunológico, tá bom? Onde é que fica o baço no pé, então? Agora, a gente vai seguir aqui, ó. O baço, gente, ele fica no pé esquerdo. O ponto do baço fica apenas no pé esquerdo, ele não tem no pé direito, tá bom? Então, lá no pé esquerdo, tá? Você vai seguir a linha de quarto e quinto dedo, aqui a linha de divisão, e vai descer. O baço fica aqui. Vou pôr o achado para vocês enxergarem. É que grudou um cabelo aqui. Aqui, ó. Baço. Tá bom? Linha de quarto e quinto dedo, acha o meio dos dedos aí, gente, ó, e desce. O baço está aqui, ó. Tá bom? Como que eu posso fazer? Pode ser numa parte solta, pode ser com um movimento circular também, tá bom? Ou uma outra forma de ativar é você vir da parte de fora do pé para dentro como se fossem setinhas, tá bom? E você vem em forma de minhoquinha aqui, ó, ativando esse baço, tá bom? Quando você ativa o baço, você melhora as funções e a produção de células do sistema imunológico. Mais uma forma de fortalecer o seu corpo contra as doenças que podem chegar aí, principalmente agora, nessa mudança, né, de temperatura com a chegada do inverno. Além do baço, nós temos o timo. O timo também fica logo abaixo do osso externo aqui, né, no meio do peito, bem próximo ao coração, tá bom? E ele faz maturação de linfócitos. Ele faz também diferenciação de células T, que são células linfóides, né, que estão relacionadas aí com o sistema imunológico. Ele consegue também diferenciar corpo estranho para poder gerar fagocitose, né, ativar os macrófagos aí do nosso corpo e combater aquele agente invasor, tá bom? Então, eu tenho que favorecer também o funcionamento do meu timo para o meu sistema imunológico ficar fortalecido, tá? O timo também, ele fica, como eu falei para você, pertinho do coração, e o coração fica só no pé esquerdo. Então, o timo, nós também vamos ter ele só do lado esquerdo do pé, tá? Igualzinho o baço, entre a linha de quarto e quinto dedo, só que um pouco mais para cima. O coração tá para cá, o baço tá para baixo, tá vendo? Então, o coração em volta do coração, é onde vai estar o timo aqui no pé, tá bom? Então, a gente vai fazer movimentos como se eu imaginasse assim, ó. O coração tá aqui no meio. Imagina que eu tenho um círculo em volta desse ponto. Eu vou ativar apenas esse círculo em volta, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, e faço um círculo em volta daquele ponto, tá? Eu ativo fazendo um círculo. No mesmo esquema, imagina que tem um reloginho ali, né, grudadinho aqui no pé, para onde tá virando o ponteiro do relógio. É para onde o seu dedo vai girar. Quantas vezes? 3 círculos completos, tá bom? Gabi, meu sistema imunológico está muito baixo, preciso ativar muito esse órgão. Você pode fazer até no máximo 9 círculos, tá bom? Neste órgão especificamente, ok? É uma forma de ativar o timo e favorecer, então, células T do nosso corpo, os linfócitos, tá bom? Que também são células imunológicas. Além disso, para fechar aqui, né, a parte da planta do pé, nós temos que pensar também lá em intestino. Eu falei no começo do vídeo, né? Se você tem uma alimentação adequada, se seu corpo está nutrido adequadamente, consequentemente ele funciona melhor. Mas às vezes a correria do dia a dia não deixa você fazer uma alimentação tão balanceada assim, né? E aí, às vezes feriado, às vezes uma festa, alguma coisa, enfim, saiu da sua dieta tradicional, sentiu seu corpo desregularizar, ou veio uma virose, né? E o intestino aí ficou todo desequilibrado. Então vai lá e ativa o intestino delgado. O intestino delgado tem nos 2 pés, tá, gente? Cabeça e intestino delgado nos 2 pés, tá? Tanto direito quanto esquerdo existe esse ponto e você vai ativar nos 2 pés aí na sua casa. Onde é que fica? Na parte do meio do pé aqui, ó,
dois dedinhos aqui no meio, seguindo primeiro, segundo até terceiro dedo aproximadamente, tá bom? Então, ó, na parte do meio do pé, se eu seguir essa linha aqui, ó, 2 dedos bem no meio do pé, até essa linha, ó, do terceiro dedo, tá bom? Como eu vou fazer? Imaginando setinhas também, daqui pra dentro, ó. Então, eu venho com 2 dedos fazendo como se fosse minhoquinha e eu vou ativar o meu intestino delgado, tá bom? Pra quê? Para favorecer a absorção correta de nutrientes. Quando eu favoreço a absorção correta de nutrientes, eu também estou fortalecendo todo o meu corpo de uma maneira bem ampla. E isso ajuda a combater qualquer vírus, bactéria ou qualquer coisa que esteja ativando aí ou baixando o seu sistema imunológico, tá bom? Então, o intestino delgado também é responsável por absorção de nutrientes e isso vai te ajudar aí a fortalecer a sua imunidade. E por fim, para encerrar mesmo a sessão de reflexo aqui, a gente vai fazer os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, a linfa, ela tá passando por todo o nosso corpo e ela atua junto com a corrente sanguínea. Do ladinho dos nossos vasos sanguíneos, a gente tem também os vasos linfáticos e eles são responsáveis por fazer essa filtragem, né? Essa seleção aí. Eles vão, como tá pelo corpo inteiro, ele vai achando células invasoras ao longo do corpo e vai tentando combater. É o famoso soldadinho do corpo, certo? Então, vamos ativar os gânglios linfáticos e os vasos linfáticos. Onde é que eles ficam? Na linha entre os dedos, existe uma linha imaginária aqui, ó, que vai até essa dobra do pé, tá bom? Então, a gente vai com os dedos aqui, ó, encaixar os dedos nas linhas aqui do pé e vai fazer minhoquinha também, descendo até a curvatura aqui, né? O tornozelo, onde tem a dobra do pé. Logo que você começa na base aqui dos dedos é onde estão os gânglios. Então, você pode segurar e fazer movimento circular e depois você vai fazendo minhoquinha e descendo até chegar na dobra aqui do tornozelo. Esses são os vasos linfáticos. Também 3 vezes para ativar todo esse sistema linfático do seu corpo e ajudar para que ele encontre rapidamente todas as células invasoras e o seu corpo consiga combater. Gente, eu acho que é isso. Pensem sempre, avaliem sempre o cliente de vocês. Tentem entender qual é o problema daquele cliente. Se está dormindo bem, se não está dormindo bem, se está estressado, se não está estressado, como é que está a carga de trabalho dessa pessoa. Como é que está a alimentação dessa pessoa, se está se alimentando bem, se passou por uma virose no intestino desregularizou. Uma dica extra, dica bônus aqui, ó. Você pode procurar também aí um profissional da sua confiança, tanto um nutricionista quanto uma farmácia de manipulação, e você pode tomar lactobacilos para ajudar a fortalecer a sua flora intestinal. Nós temos bactérias que são boas para o nosso corpo, boas para o nosso intestino, e isso favorece também o nosso sistema imunológico. Normalmente a gente adquire isso através da alimentação, mas se a sua flora não estiver boa, você pode contratar aí um profissional adequado, né? Ou um nutricionista, ou a sua farmácia de manipulação, aí, o farmacêutico da sua confiança, e ele vai elaborar várias cepas aí de lactobacilos que vão fortalecer o seu intestino também. O intestino, ele é conhecido como o segundo cérebro do corpo, né? Ele nos ajuda. O intestino que funciona bem faz um corpo funcionar bem também. Então, dá atenção especial aí para ele, que ele é importante, tá bom? Então, fica essa dica bônus aí. Procure o profissional da sua confiança para indicar qual é a quantidade, quais são as melhores cepas de lactobacilos que você pode ingerir, tá bom? E você pode consumir isso para também te ajudar. Outra coisa natural que também favorece, eu sempre coloco lá no Instagram, são os shots matinais. Shots com cúrcuma, com própolis, tá bom? Então, se você gosta disso, fica ligadinho lá no meu Instagram, @gabriela.rossetto,
que lá direto eu coloco os shots matinais que são fortalecedores, tá bom? Eu acho que é isso, os pontos de reflexologia podal e a linha de raciocínio que você precisa ter ao tratar o seu cliente é essa. Hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Te espero na próxima quinta, na próxima aula gratuita. Beijo no coração. Tchau, tchau.